que era jogado no nosso futebol, sempre com grandes jogadores, com grande habilidade técnica. Muitos deles jogando no Brasil. Olá, me chamo Thiago. Hoje tem mais um vídeo do canal do Zélio. E o tema de hoje é o futebol jogado nos anos 80. Uma das melhores épocas do nosso futebol, quando tínhamos grandes jogadores todos atuando no Brasil. O Sócrates jogava no Corinthians, Zico jogava no Flamengo. E também tinha Paulo Vitor, já que também o Flamengo, além do Zico, tinha Leandro. O Júnior também jogava no seu time. Andrade, Adílio, Nunes e o Júlio César também jogava no Flamengo. Eram grandes jogadores. E nesta década começou com aqueles grandes jogos, como o Brasileiro de 80. Aquele grande jogo, como era bom ir no Maracanã. 170 mil pessoas, é um estádio sempre lotado. Para ver também grandes espetáculos. Como também foi aquela final, né? Do lado o Reinaldo, do outro Zico, Júlio. Só tínhamos grandes jogadores, tanto do lado do Atlético como do Flamengo. Isso fez o jogo ser extremamente equilibrado. Um jogo de muita técnica, que era muito bem jogado naquela época. Todo mundo queria ver aquele jogo. Sempre, com todos os jogadores jogando do Brasil, chamava muita atenção. O melhor futebol do mundo era praticado aqui. E foi o que aconteceu naquela final. Que começou com 2-0, depois empate do Atlético e terminou no 3-2. Um jogo muito bem jogado, extremamente equilibrado e muito técnico. Daquele grande timaço, que não ganhou só aquele brasileiro, como ganhou tudo que era possível na época. Ganhou todos os campeonatos. E depois de 81, o campeão acabou sendo o Grêmio. Aí o Vasco ganha o seu estadual em 82 e o Flamengo é o campeão brasileiro de 82. Em 83 ganha mais o brasileiro. A equipe do Fluminense ganha, mas no estadual acaba ganhando seu campeonato. Que conseguiu seus 3 títulos. Que era uma equipe forte e conseguiu ganhar daquele forte time do Flamengo, campeão brasileiro. E conseguiu ganhar aquele clássico na final do Carioca, numa época que valia campeonato. O time não tinha tantas estrelas, mas tinha talento. Se tornou estrela o Aston Assis, contratou o Romerito. Tinha Branco no seu elenco. Tinha o Vica, Ricardo Gomes, Romerito. Com isso conseguiu fazer um time forte. Que ganhou aquele estadual e conseguiu numa final com o Vasco. Em 2 jogos. Conseguiu 1-0 no seu primeiro jogo e depois conseguiu seu título. Naquele 0-0. Em 85, um time podia subir da segunda divisão para a primeira e disputar o título no mesmo ano. E o que acontece? A equipe do Bangu consegue seu título. Apesar de não ser campeão, muitos falam título, porque conseguiu seu vice-campeonato numa época forte e acabou sendo vice-campeão. Numa triste derrota nos pênaltis. Todos do Rio torciam para o Bangu. Mas isso não foi suficiente para trazer aquela vitória. Já que pênalti é quem está mais tranquilo. E nesse caso a equipe do Curitiba estava mais calma e conseguiu seu título. Em 85 acabou ganhando seu brasileiro. Claro, com seu mérito, mas também foi muito triste. Para 90 mil pessoas ver aquela derrota. Todo mundo do Rio torcia para o Bangu. Mas infelizmente não foi suficiente. Apesar do Bangu ter um time competitivo, acabou indo para os pênaltis e lamentavelmente perdeu o título. Que está mais para Maracanã e Carioca. Apesar da equipe do Curitiba ter seu mérito de ter ganho o título. Que era também uma equipe forte. E também nos anos 80 tínhamos também a Copa do Mundo. Uma seleção que era com jogadores como Júnior, Roberto Dinamite, Falcão, fazia um grande timaço. Nem sempre o time que joga bonito consegue seu título, mas aquela seleção muito forte acabou não ganhando o título e ser sempre lembrado por um futebol bem jogado. Não só da seleção, como todo os anos 80. Tanto que em 86, quando o São Paulo
conseguiu, ele contratou o Careca, que veio do Guarani, acabou jogando no São Paulo e ganhou seu título. Até que o ano de 87 veio a Copa União, que naquela época ainda tinham bons jogadores jogando no Brasil. E isso conseguiu fazer aqueles bons times, como tinha o Flamengo, que ainda tinha Renato Gaúcho, ainda tinha o Zico com uma idade mais avançada jogando naquele time. Era uma fortíssima equipe, que acabou ganhando o Internacional. Que falam que era um regulamento confuso, mas aquele time era muito bom. Até que em 88 ganhava a equipe do Bahia. E já em 89, já vendendo muitos jogadores do Brasil, a equipe do Vasco ainda comprava craques. E isso fez com que ganhasse o Brasileiro de 89, com uma equipe muito qualificada. Porque nos anos 80, sempre vamos lembrar de jogadores de muito talento que jogavam no Brasil. Ainda não tinha tanta exportação quanto hoje, como tem jogadores no Japão, na Ásia, no mundo árabe, na China. Naquela época a exportação era bem menor. Isso fazia com que tínhamos um futebol de muita qualidade no Brasil. Aquele futebol dos anos 80, que infelizmente foi perdido. Tanto o futebol no nível dos jogadores, como também financeiramente o Brasil não consegue comprar tantos craques quanto antigamente. Ou se não comprava, mantinha os seus craques todos no Brasil. Pelo menos a maioria jogava aqui. Aí eles faziam história no Brasil e se tornavam grandes ídolos jogando aqui. Isso infelizmente não está acontecendo mais. Nos anos 80 tínhamos Bangu e América com fortes times. Que podia, tanto que o América conseguiu chegar numa semifinal. Não ganhou o título nos anos 80, mas conseguiu fazer boas equipes. O Bangu conseguiu disputar uma final, apesar de ter perdido, vai ser lembrado como um time de extrema técnica. No futebol de hoje também não temos nem o Guarani, infelizmente também está ruim. Parece que no futebol de hoje, algumas equipes tradicionais como América, Bangu, Guarani, não estão do mesmo nível, isso também é lamentável. E as outras equipes que eram muito fortes na época, não conseguem manter seus craques. E estão sem poderio financeiro para comprar os principais jogadores do mundo para jogar no Brasil. O que nos anos 80 era um fato de muitos bons jogadores atuando aqui. Nesta época. É sempre lembrado como futebol de grande classe, que era jogado futebol dos anos 80. Curtiu meu vídeo? Aí você aperta o dedo para cima, se inscreva no canal, comente embaixo, compartilhe este vídeo. Até os próximos vídeos.